Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos mostrar a versão mais nova desse multímetro com função gráfica da Mustool. É o MT8210. Eu mostrei aqui há um tempo atrás o MT8208. Ele praticamente é muito parecido com o anterior. O fabricante fez algumas atualizações de firmware nele. A gente vai testar aqui e ver como é que está agora essa nova versão, ok? Ele é bem simples, por isso baixo custo, tem um multímetro bem completo de 4.000 contagens e alguns recursos bacanas, e o osciloscópio de 1 MHz com 2,5 megasamples por segundo de amostragem, ok? São 3 pilhas convencionais AA que a gente coloca aqui, e ele é bem compacto, é o tamanho de um multímetro pequeno, apesar de ter uma tela aqui para mostrar a parte gráfica. Todas as funções típicas de um multímetro, com alcance de 1000 volts em DC, 750 volts em AC, 40 megaohms de resistência, 10.000 microfarads na capacitância, escala de diodo, escala de continuidade e corrente até 10 amperes AC e DC, ok? Então vamos ligar aqui a chave rotativa tradicional. O display dele é um pouco diferenciado, a exemplo do modelo anterior dele, que era o MT8208. Ele é um display com esse tipo de contorno aqui, ok? E aqui a gente tem uma escala de milivolts, temos a escala de tensão DC, tensão AC, frequência, esqueci de falar que tinha frequência, até 4 MHz, salvo engano, vou verificar isso. Aqui é a escala múltipla, em que tem capacitância, resistência, continuidade e diodo, tá? Em que a gente pode selecionar aqui por essas teclas de função. Aqui uma escala específica de capacitâncias mais altas, na escala de milifarads, tá? 1 milifarad são 1000 microfarads, ok? Então uma escala para capacitores mais altos. A corrente em miliamperes, uma escala de corrente em miliamperes, ok? Você pode escolher AC ou DC, e uma escala de 10 amperes AC ou DC, sendo que aí você tem esse jack aqui mais à esquerda, bem convencional, bem padrão essa questão do multímetro, né? Agora, para a função do osciloscópio, você bota aqui, por exemplo, na escala de tensão alternada e pressiona a tecla R por 2 segundos. Ele entra diretamente na função osciloscópio. A gente vai dar uma olhadinha aqui nos seus recursos. Antes, porém, ele vem com essa bolsinha de transporte, uma ponta de prova tradicional para o multímetro, que é a mesma que vai ser usada para o osciloscópio, já que ele vai trabalhar com frequências até 1 MHz, então não precisaria daquela ponta comum a osciloscópios de frequência mais alta, e o manual, tá? Um manualzinho bem detalhado, até um manual em inglês, bem detalhado, mas com bastante figuras, imagens, tabelas, o que facilita bastante o entendimento, tá? Então, para baixar o custo, o fabricante não bota nenhum acessório diferenciado aqui a mais. Ele também não tem escala de temperatura, então não tem necessidade de outros tipos de cabos ou sensores, tá? Então vamos lá, na escala aqui de osciloscópio, vamos dar uma aproximadinha aqui. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que fornece as placas profissionais aqui para o canal, continua com as suas grandes promoções, especialmente a de 9º aniversário. Essa promoção vai até o fim do mês de junho. Vale a pena dar uma conferida, entrar no site da promoção e ver que tem uma série de cupons disponíveis conforme a sua compra e sorteios também que você pode clicar aqui e ganhar esses módulos aqui embaixo sem nenhum tipo de compromisso ou compra. Ok? Vale a pena dar uma conferida na página deles, que está bastante bacana e tem bastante serviços diferenciados, ok? Voltando para o nosso vídeo. Nessa escala de osciloscópio, a gente vai fazer uso aqui das teclas de função. Aqui, ó, ele está indicando time, então a gente muda aqui o horizontal do osciloscópio. Eu vou pressionar time, e aí tem as setinhas aqui, ó, para a esquerda e para a direita, F2 e F3. Tá? Aí eu posso alterar. O time aqui ele vai de 10 segundos no máximo até, deixa eu ver quanto aqui. Aqui está aumentando, aqui está diminuindo, né? Até 2,5 microsegundos, né? Seria o período mais curto aqui, ok? E da mesma forma sai aqui em F1
e o range aqui, que seria a amplitude. Amplitude, eu posso escolher se eu quero amplitude vezes 3 ou vezes 10, ou vezes 1. Eu vou escolher, por exemplo, vezes 1. E aí eu tenho escala de 10 volts, e eu vou alterando aqui, né? 100 volts, 1000 volts, 1 volt, 10 volts. Se você botar em vezes 3, você vai ter 300 milivolts, 3 volts, 30 volts e assim por diante, 300 volts. Ok? Então tem dois tipos de configuração aqui para a escala de amplitude. Ok? Seria o vertical aqui do nosso osciloscópio. Tá? Então vamos começar aqui. Eu começaria diretamente pelo multímetro, né, que eu acho mais prático, mais rápido. A gente já verifica aqui a qualidade das medidas. Eu vou usar as pontas de prova que vieram com ele. Vou afastar aqui um pouquinho. A gente usa as mesmas pontas de prova aqui que vieram, até para atestar aqui a qualidade do produto como um todo. A ponta de prova parece boa qualidade, bem construída. Tem uma espessura boa de cabo, parece robusta. Okay? Bem similar ao que veio no outro modelo. Vou colocar aqui, ó, nos dois bornes principais, e vamos fazer logo o teste em tensão DC com o meu standard de tensão 2,5, 5, 7,5 e 10 volts, tá? Começando com 2,5 volts, vamos botar aqui no standard e ver qual o valor que ele apresenta. Claro, vou tirar aqui para escala, sair da função gráfica, né, e botar na escala de multímetro. 2,5 volts indicando 2.499, muito bom. Vamos para 5 volts. Ok. Tá na escala de 4 volts, ele deu overload aqui, né? Eu tenho que botar ele no alto range. Pronto, botei em alto range, aí ele se adaptou logo para a escala de 40 volts, está em alto range. 4.99 nos 5 volts, vamos para 7,5. 7,5 deu 7.49 e vamos para 10 volts. 10 volts, 10.00. Tá bem calibradinho. Ótimo o resultado aqui da parte de volts DC, ok? Então vamos agora testar resistência e capacitância com o padrão aqui também, resistência 7.4975 kΩ. Vamos ver aqui, a gente bota na escala de resistência. Ele já entra direto, está escrito ali, ó, resistência. E vamos lá para os 7.49K aqui, né? Ok, no meu padrão aqui de precisão. Vamos lá. 7.51. Um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima aqui da medida, mas bem próxima dentro da tolerância. Bom, vamos medir capacitância aqui então, com o meu standard 39.57 nanofarads. E vamos ver quanto é que dá. 39.57, né? Vou deixar eu estabilizar aqui. 39.44, 45, um pouquinho abaixo, mas bem preciso também. Ok? Bem confiável. Vamos testar agora a tensão AC. Na tensão AC eu vou fazer um comparativo só para a gente variar aqui. Vamos botar aqui do lado o Unity, que a gente sabe que é um voltímetro que está calibrado. Tá? Aqui, ó, tensão AC. Eu vou botar ele junto com o AC aqui. E vamos... comparar os dois aqui ao mesmo tempo, tá? Vou botar aqui, vou colocar direto da tomada, sem variac, ok? Rolou direto da tomada. Então a gente bota aqui em tensão AC, ok? Tá em alto, então não tem problema. E aqui tá em alto também, AC também. Vou ligar. Ok, ele indicou aqui o raiozinho para dizer que a tensão está elevada, porque tem um risco, né? 125.6, 125.6, variando, flutuando um pouquinho dos dois lados, olha, tá bem preciso. Eu vou aproveitar, vou deixar esse cabinho aí, inclusive, para a gente fazer a medida da rede elétrica com osciloscópio, que é interessante, muita gente pede, tá? Ok, desligando aqui,
A gente pode ir até direto agora já para a função osciloscópio. Eu vou colocar aqui a função osciloscópio. Deixa eu ver aqui o range. Ele está em 100 volts, ok. Vamos ligar aqui já. Pronto, liguei a rede. Está indicando aqui. Atenção, RMS aqui embaixo, 117 volts, que é o que ele está medindo aqui pela forma de onda. A escala está em 5 milissegundos. 100 volts na escala de 100 volts. Ok? Por divisão. Então ele está indicando aqui. E está lá a sinoidezinha. E aqui o valor também. Ok? E aqui no canto a gente vê a frequência. Deixa eu aproximar um pouquinho. A gente vê 59,9 Hz. Tá? Tem a tensão aqui média também. E tem a tensão pico a pico. Aqui ao lado. Tem todos esses valores na função osciloscópio. Bem legal, né? Agora, saindo aqui da rede. Deixa eu desligar aqui a rede. Desliguei. Saiu. Nós vamos usar o osciloscópio agora para testar direto no gerador de funções. O osciloscópio é interessante porque com 1 MHz dá para a gente fazer bastante coisa, né? E ele acaba sendo bem superior àqueles modelos mais simples ainda que atuam na faixa de kHz, né? Que são mais simples, né? Então vamos lá. Vou colocar agora o gerador de funções 1 kHz senoide, ok? Vou ligar aqui. Ok. Está lá o sinal do meu gerador de funções. 1 kHz está indicando 1 kHz cravado ali. Uma senoide bem bonita. Vamos aumentar esse valor para 100 kHz. Você pressionando a função R, ele dá uma função alto. Ele mostra automaticamente, ele auto se ajusta. Apertando R uma vez rápido. Ok? Mas se você achou que aqui ficou pequeno, por exemplo, você pode vir no range e dar uma alterada aqui na escala. Aqui. Pode melhorar aqui a escala. E também no time. Botar a senoide mais aberta. Dar um zoom melhor aqui na qualidade do sinal. Ok? Então tá lá. 100 kHz mostrando. Tá? Vamos aumentar a frequência para 500 kHz. Lembrando que o fundo de escala dele é 1 MHz. Né? 500 kHz mostrando. Repare que ele não está tendo atenuação aqui. Na amplitude, está mostrando bem a amplitude, 500 kHz da senoide. Eu já estou aqui em 2,5 microsegundos, eu não consigo expandir mais, tá? E 1 MHz, que é o fundo de escala, tá lá, 1 MHz. Eu não consigo expandir mais aqui. É um limite, ele poderia ir um pouquinho abaixo de 2,5 microsegundos. Tá vendo aqui, ó? Eu não consigo. Eu consigo subir, mas eu não consigo descer abaixo desse valor, para poder enxergar melhor a forma de onda em 1 MHz. Então isso aqui seria um detalhe aqui importante a melhorar no instrumento, ok? Vamos botar aqui um valor intermediário, vamos botar 750 kHz. Já expandi um pouco mais, medindo lá certinho a frequência, amplitude sem variação, ok? Vamos voltar aos 500 kHz. 500 kHz. Tá lá, 500 kHz. Bom, pessoal, vou botar agora uma onda quadrada. Vou botar uma onda quadrada de baixa frequência. Vou botar 1 kHz. Liguei aqui 1 kHz, ele está mostrando. 1 kHz aqui o sinal. Dá para aumentar essa forma de onda aqui, a gente indo em range. Aliás, eu já estou em range, né? E alterando aqui a escala. 30 volts, 30, 300... 300 milivolts, 3 volts. Vamos botar em 1 volt, que é melhor. 1 volt e a gente consegue enxergar. Tá lá, 1 volt por divisão, eu consigo ver a onda quadrada em 1 kHz. Ondas quadradas maiores no equipamento desse, que tem um rise time muito alto, não vão aparecer muito bem. Então vou botar aqui 10 kHz, por exemplo. Tá, vou dar um R aqui de autoajuste. Tá, ele está mostrando lá 10 kHz, onda quadrada, está na escala de 3 volts por divisão. Vou aumentar um pouquinho essa amplitude, para a gente ver melhor. Tá lá, onda quadrada.
Agora, se eu aumentar muito, por exemplo, 100 kHz, em onda quadrada, num equipamento desse, a gente já vai ver alguma distorção, porque ele não tem um rise time muito rápido, como a gente já mostrou aqui em outras ocasiões. Tá? Ele está medindo, ó, 100 kHz, vou colocar aqui alto range, tá lá, já tem várias distorções ali, dá até para melhorar um pouco, mas a gente vai ter esse problema com onda quadrada. Então, a onda senoidal, ele não vai ter essa dificuldade, como a gente viu, ele mostrou bem, até pelo menos uns 700, 800 kHz. Acima disso ele até mostra bem, mas fica espremido ali na tela. Osciloscópio com aquelas restrições que a gente já está habituado em equipamentos como esse, tá? Equipamentos de baixo custo, 2 e 1. Mas que no campo é muito interessante, principalmente para quem trabalha com rede elétrica, com frequências mais baixas. Ele vai mostrar bem amplitude, RMS, amplitude pico a pico, frequência, a condição da forma de onda. Então, a função gráfica dele, eu sempre comento que é uma função gráfica, né? Não é um osciloscópio, né? Como o próprio fabricante menciona. É uma função gráfica que você tem no multímetro, que vai possibilitar você ver formas de onda com certas limitações, porém útil, não deixa de ser útil, principalmente em campo. Não substitui um osciloscópio completo, mesmo ele sendo de 1 MHz, superior até a outros modelos também portáteis, né? Que tem uma resposta em frequência mais baixa. Tá? Mas fora isso, ele vai atender bem a necessidade de mostrar frequências e formas de onda nessa situação de campo que eu preciso verificar a forma de onda de uma rede elétrica, verificar se tem harmônicos e tudo mais. Uma coisa interessante aqui é que você pode também salvar as formas de onda, né? Então, deixa eu voltar aqui para uma outra forma de onda. Bom, pode ver aqui a forma de onda de rampa, ele mostra bem, olha, em 100 kHz, tá? Mostrando aqui a forma de onda em rampa, entre outras formas de onda também que eu posso verificar. A função S, se eu apertar uma vez, eu congelo a tela para poder analisar, né, melhor a minha forma de onda. Porém, se eu pressionar direto, eu gravei. Ele pode gravar até 100 formas de onda. Tá? Essa aqui era uma gravação que eu tinha. Eu posso apagar ou voltar para verificar. Por exemplo, vou apagar essa aqui, que é a que tinha, né? E vamos voltar para cá. E vamos dar vamos gravar essa função aqui. Save. Gravei. Tá lá. Essa é a função 1. Eu posso gravar até 100 formas de onda. O que é interessante. Você faz uma captura, você grava aquela forma de onda, depois você vê numa outra situação, grava e compara, verifica se o problema que você teria verificado foi solucionado com a comparação das formas de onda. Então tem esse recurso de salvar nele. Não tem nenhum tipo de comunicação com PC, com nada, então você não pode fazer uma transferência dessa imagem. Mas você salva nele mesmo e pode comparar com formas de onda nele mesmo. Tá? Até para ter um histórico do que você está medindo. Então é um recurso interessante aí que a gente pode também utilizar. Ok, pessoal? Então eu achei esse Mustool MT8210 muito parecido com o MT8208. Não vi grandes diferenças entre os modelos, embora o fabricante tenha dito que é uma versão mais atualizada, né? Então talvez ele até esteja com um algoritmo um pouco melhor aqui para a parte gráfica, ou alguma precisão maior também nas funções de multímetro, mas eu não detectei nenhum tipo de algo assim gritante nesse sentido de diferenças entre os dois modelos. É um modelo bem completo como multímetro, tá? Com escalas bem largas, né? Escala aqui, por exemplo, de 10 amperes na parte de corrente e 1000 volts em tensão, 750 volts. O osciloscópio na função gráfica também acompanha esses limites, então você pode medir tensões elevadas aqui no osciloscópio, o que também é uma outra vantagem para o time da eletrotécnica, né? Sem grandes riscos, um equipamento isolado. Tem algumas proteções interessantes, segundo o manual, proteções em diversas escalas aqui, pelo menos durante 10 segundos, caso você utilize limites acima do permitido. Então, em tese, ele é um equipamento durável por ter essas proteções, ok? E segundo informações também de baixo consumo, embora ele use 3 pilhas AA, se forem pilhas alcalinas, ele vai durar bastante tempo aí com essas pilhas, segundo também o fabricante, porque eu ainda não testei a sua autonomia, ok?
A construção é convencional, ele não é emborrachado, não é rugged, para baixar o custo. Então tem que tomar cuidado para não ter quedas com o equipamento. Ok, pessoal? É um CAT2 1000 volts. CAT2 1000 volts é onde você pode usar esse equipamento. Aproveitando, pessoal, vamos fazer o teste aqui da escala de frequência dele. Tem uma escala de frequência aqui, fora da função gráfica, que também mede frequência, com 4 dígitos. Então, vamos dar uma olhada aqui, vou botar 1 kHz. Vamos ver como é que ele mede. Direto aqui, 0.999 kHz. Ok, 10 kHz, 9.99, 100 kHz, 99.9. Ok, 1 mega, 0.999. Isso pode uma diferençazinha pequena para baixo. Vou botar 5 MHz. Ok, 10 MHz, 9.99, né? 10 MHz, 20 MHz. A gente perde aqui a resolução, né? 20 MHz está medindo 19.99 MHz. 30 MHz, porque tem poucos dígitos, né? Está medindo também 40 MHz. Vamos dar uma conferida no manual. Frequência até 5 MHz, né? De 5 Hz a 5 MHz. Ok. Está medindo frequências altas aqui, ó, 50 MHz. Uma diferença de 200 kHz ali. 80 MHz. Não é possível ele é tão longe. Não foi não. Aí não foi. 60. 60 ainda botou 59.9. É bem valente esse frequencímetro dele, tá? Vou botar uma frequência bem baixa aqui, 500 Hz. Tá lá, 499.8 Hz. Tá legal. Frequencímetro bem legalzinho também. Ok, pessoal? Muito bem, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada nele. Tá? Um equipamentozinho bem interessante, muito leve e pequeno, um equipamento de bolso mesmo. Um multímetro com função gráfica. 2 em 1 da Mustool, ok? Se gostarem desse review, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo, um grande abraço.